tudo tem a ver com como você se relaciona. Então, estudar fora, trabalhar fora, estagiar fora, fazer intercâmbio na ONU, summer job, winter job, work and travel, e fazer intercâmbio de inglês gratuito fora, etc. Cara, tudo isso é plausível. Existem programas que são gratuitos, existem programas que dão bolsa, que podem ser até acima de 100%, existem programas remunerados, existem programas que às vezes não são gratuitos, mas são baratos, por exemplo, pagar 200 libras por mês para uma pós em Oxford, eu acho extremamente barato, é só você comparar, eu acho não, é um fato, né? É só você comparar 200 libras por mês versus quanto custa uma pós no Brasil, numa faculdade relevante. A gente está falando de Oxford, né? A melhor universidade da Europa. Então, é mais barato elas por elas do que fazer no Brasil. Então, são programas que compensam para a nossa realidade. E é isso que a gente fala por aqui. Sacou? Pegaram um esquema? Bom, então não cai nesse erro de achar que é mágico, nem que é impossível ou só ricos podem. Você só precisa montar um bom planejamento e ter essa disciplina ou talvez realmente força de vontade para fazer o negócio acontecer. Quem quer, consegue. Se você, né, como que é aquele ditado? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, e isso é muito verdade nesse caso. Ainda mais depois que a gente desconstruiu os caminhos e entregou esses passo a passo para vocês lá na Mi60. É super de boa. Tá bom? Bora lá. Hack número 5. Fortalecimento de estratégia de aplicação. Aqui tem um negócio complexo. Aqui tem um negócio complexo que eu nunca vi ninguém falando na internet. Não basta só você fazer tudo certo. Você tem que ter uma estratégia que faça sentido. E essa estratégia, ela muitas vezes, ela vai ter acesso a informações privilegiadas que vocês estão, inclusive, tendo nesse exato momento aqui comigo. Tipo, como funciona a cultura do lugar, e alimentação, e tal programa, em tal lugar é um tipo de currículo. Por exemplo, olha só que doideira, cara, como essa estratégia é importante. Vamos supor que você quer conquistar uma vaga de estágio, você está no 3º ano da sua faculdade e você quer estagiar fora do Brasil. Vamos supor que você queira fazer isso. Tá? E aí você monta um currículo. Você vê lá, faz tudo certinho, igual eu falei aqui no Hack 2 e 3. Você vai para lá, tal, pega um template no Google, faz o mais top que você conseguir. Você coloca uma fotinha sua, né? Coloca o seu endereço, tal, todas as informações e envia. Se você aplicar com esse currículo para a Alemanha, em alemão, não em inglês, a galera vai falar, caraca, interessante. Olha só, estratégia. Se você pegar esse mesmo currículo, traduzir de alemão para inglês e aplicar nos Estados Unidos, nenhuma empresa vai ler o seu currículo. Porque eles têm uma política de que, como eles querem fazer uma avaliação limpa, sem preconceitos, eles não podem avaliar uma pessoa pelo rosto, ou pela cor, ou pela aparência, ou pelo peso, ou pela altura, ou pelo corte de cabelo. Então, ou pelo gênero, ou pela idade. Então, se você coloca uma foto, eles vão pegar o seu currículo e rasgar no meio, na maioria das empresas, para não ir contra uma política interna. Esse é o ponto 1 de estratégia. Você ter acesso a conhecimentos sobre aquela aplicação que te fazem ir mais longe. Ou, nesse caso, do exemplo Alemanha e Estados Unidos, que não te impossibilitam de aplicar. Ou invalidam a sua aplicação. Uma outra questão estratégica. Nos Estados Unidos, muita gente aplica somente para um tipo de bolsa. É uma bolsa que ela é tão fácil de aplicar, e a galera não sabe dos outros tipos, que elas se fodem legal, cara. Porque assim, ó, vamos supor que você está aplicando para faculdade ou mestrado nos Estados Unidos. Você entra no site da aplicação e tal, preenche tudo, você fez tudo certinho, igual eu ensinei aqui nos outros 118 Povo Talks, igual eu ensinei na Mi60, etc. Lá no finalzinho da aplicação vai ter um botão, chamado assim, ó. Você quer ser considerado para bolsas de estudos? O que você responderia? Você quer ser considerado para bolsas de estudos? O que você responderia? Sim ou não? Sim, essa é a resposta certa. A armadilha não está aqui. Acho que todo mundo tem que apertar assim. Quero concorrer à bolsa de estudos dessa instituição. A armadilha está depois daqui. A maior parte, e quando eu digo a maior parte, tipo 99% dos brasileiros que vão aplicar para fora, eles simplesmente clicam ali e pensam, caraca,
Isso é aplicar para a bolsa. Que fácil, né? Era só isso. E enviou a aplicação. Outras pessoas, isso é um erro, que inclusive eu tenho uma aula na minha mentoria só falando sobre isso, que até alunos meus cometiam no passado, porque eles viam os meus ensinamentos, e eles viam como aplicar, e aí depois, quando eles chegavam lá no negocinho, apertavam, eu acho que o que o Sensei Tomoto falou, não vou precisar fazer, porque já está aqui, ó, no botãozinho, quero concorrer para a bolsa. Então, eu vou ignorar tudo que ele falou e vou só clicar aqui e vou mandar. A maioria das bolsas... A maioria não, desculpa. A maioria em número, não em valor monetário, tá? Mas a maioria em número, não em valor monetário. A maioria das bolsas, em quantidade, elas não estão relacionadas a esse botão. Elas estão em diversos outros lugares. Que se você não souber, você vai estar deixando na mesa muitas bolsas, centenas de bolsas, milhares de bolsas que você poderia aplicar simplesmente porque você clicou num botão que te provocou uma reação na sua mente que era tipo, eu apliquei para a bolsa porque eu apertei o botão. Não existe bolsas de fellowships dessa maneira. Não existe bolsas esportivas dessa maneira. Não existe bolsas de... sei lá, merit-based, algumas sim, mas a maioria não, dessa maneira. Não existem bolsas de working on campus dessa maneira. Sacou? A maioria das bolsas não está lá. Isso é estratégia de aplicação. E eu dei 2 exemplos aqui, mas existem centenas de pequenas coisinhas que se você não faz, você fica extremamente para trás. Que você fica muito deslocado, que você fica muito prejudicado na sua aplicação e como eu falei no exemplo do Summer Job, de uma aplicação, tal, colocou uma foto, você vai sair fora da aplicação, você nem vai ser considerado. E nesse caso, do botãozinho, você vai ser avaliado, mas só naquele um tipozinho de bolsa e todas as outras dezenas e centenas de bolsas você simplesmente vai deixar de lado na mesa. Pensa assim, ó, nessa segunda aqui, ó, é como se você tivesse 50 notas de 100 reais numa mesa, e aí uma pessoa te pergunta, você quer uma nota de 100 reais? Aí você fala, eu quero essa nota de 100 reais. Aí ele te dá uma nota. Sendo que a pergunta certa seria, eu quero essa uma nota, mas eu também quero todas as outras. Sacou? Isso é estratégia. E cada tipo de intercâmbio, cada um dos 60 intercâmbios, vai ter uma estratégia específica que vai te fazer acelerar o seu aprendizado. Galerinha do M60, vocês sabem do que eu estou falando. Summer Job, como que a galera aplica normalmente? E como vocês aplicam? Faculdade, como que a galera aplica normalmente? Como vocês aplicam? Estudar para passar em provas tipo SAT, GRE, GMAT, TOEFL, etc. Como que a galera estuda? Como que vocês estudam? Aprender inglês, como que a galera aprende? Como que vocês aprendem, galera da M60? Sacou? Aplicação para curso de inglês gratuito na Inglaterra, do Cambridge. Como que a galera aplica? Como que vocês aplicam, que é do M60? Entendeu? Começa a fazer essa correlação. Galera que já é minha aluna aí tá até falando, agora que tudo faz sentido. Exato, exatamente isso. Vocês pegaram o esquema.